Hoje eu quero falar de algo muito bacana que está acontecendo no mundo corporativo, nas empresas, nas ONGs, até mesmo nas instâncias do governo, gente. A gente está vivendo um momento de transformação fantástico, que é toda essa discussão que existe hoje sobre diversidade. Diversidade nas empresas. E às vezes a gente está num turbilhão tão grande de notícias ruins, né? É vírus para cá, é política para lá, é economia, é inflação, que a gente acaba se esquecendo um pouco dos avanços que estão acontecendo na história da humanidade, coisas que estão começando a acontecer e coisas boas que nunca aconteceram antes na história da humanidade. Então eu tenho visto isso muito aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também acompanho bastante aí o que o pessoal posta no LinkedIn, nas empresas. Esse conceito, essa importância da gente falar de diversidade, né? E basicamente, alguns anos atrás se falava muito de diversidade e inclusão. Hoje passou a ser diversidade, equalidade e inclusão, né? Então, diversidade é ter uma equipe de pessoas que têm diferentes perspectivas, diferentes jornadas de vida. Então, sim, cor de pele diferente, então preciso ter brancos, pretos, pardos, né? Eu preciso ter pessoas que têm diversidades de jornadas de vida, de trabalho, de ter vindo de diversas regiões do Brasil, de ter vindo de diversas regiões até mesmo de outros países, ter tido experiências internacionais. Sim, essa diversidade é importante. Equalidade, esse é um termo mais novo que chegou aí agora de uns anos para cá. O que, que é? Bom, não adianta você montar uma equipe diversa, né? E se você não tem ferramentas à disposição para tratar essas pessoas de um jeito em que elas vão poder brilhar, elas vão poder colocar o seu melhor no ambiente de trabalho, né? Então, a ideia de equalidade é um pouco essa. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa, né, vamos fazer uma analogia aqui, se eu tenho uma pessoa que tem 1,60 m de altura, e uma pessoa que tem 1,80 m de altura, e uma pessoa que tem 2,20 m de altura, e eu quero que essas pessoas subam no alto de uma árvore, de uma macieira, para pegar as maçãs. E para fazer isso, eu vou dar uma escada para cada pessoa. Só que eu vou dar uma escada igual para cada pessoa, o mesmo tamanho de escada. Bom, mesmo assim, a pessoa que tem 2,20 m vai acabar conseguindo pegar essas maçãs com mais facilidade do que o outro que é mais baixinho, né? Então, a equalidade é adaptar as soluções de desenvolvimento que a empresa proporciona para cada funcionário. Então, aquela pessoa que já tem 2,20 m precisa de uma escada, mas uma escada menor. E aquela pessoa que tem 1,60 m precisa de uma escada, mas uma escada maior. Isso pode ser aplicado para programas de desenvolvimento, para programas de onboarding que a gente faz nas empresas e para a situação em que a pessoa se coloca numa determinada equipe, né? Dependendo do conflito que a equipe está tendo, dependendo do desafio que a pessoa está tendo. Eu preciso ter uma noção muito clara de que pessoas diversas têm necessidades diferentes. E por fim, falei então de diversidade, equalidade e inclusão, né? O I é de inclusão. Por quê? Porque não adianta nada você ter uma equipe diversa, você falar, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, eu tenho 3 negros, 3 brancos, tenho aí 4 pardos. Ok, são pessoas que trabalharam em diversos estados, regiões, são pessoas que têm diferentes bagagens de universidade, de formação e tudo isso. Ok, só que eu vou sentar para ter uma reunião, uma discussão, só o João e a Maria falam, porque são extrovertidos, né? Os outros ficam quietos no canto deles. Quer dizer, eu não estou criando um ambiente de inclusão. Não adianta ter a diversidade e não usar esses talentos no dia a dia. Então, inclusão significa exatamente isso. Eu criar um ambiente onde todo mundo se sinta à vontade para colaborar, para co-criar, que é uma coisa que cada vez mais a gente tem falado disso no mundo corporativo. As melhores soluções são as soluções que vêm das cabeças, né, de todos nós.
Então não adianta você ter um gênio ali da equipe achando que vai resolver tudo sozinho, porque não vai. Quando a gente senta para criar junto, para co-criar, é que a gente vai acabar encontrando soluções melhores, tá? E é muito bacana, esse tema, eu vou até ver se eu faço uma live sobre isso, vou ver se eu convido alguns amigos, algumas pessoas, e você, se tiver questões, perguntas sobre esse tema, deixa aí no comentário, por favor, porque dá pra gente explorar muito, né? Uma das questões principais de D&I, que a gente fala, que é diversidade, equalidade e inclusão, é, ok, mas até que ponto, como é que eu encontro a medida certa? Quer dizer, a gente sabe que no Brasil tem muito preconceito ainda. Eu estava olhando os dados do censo, o último censo que a gente tem aí no Brasil, de 2010, tem os números atualizados até 2016, aproximadamente 45% da população brasileira, ou seja, quase metade da população brasileira, é parda. Quando você olha para a empresa, você que está me assistindo, se você trabalha numa grande empresa, numa empresa multinacional, olha ao seu redor. Metade da sua equipe ou metade do time de talentos daquela empresa é pardo? Eu aposto que não. Eu aposto que a maioria é branco, tá? E você deve ter ali uns 20% de pretos ou de pardos. Então, a gente está evoluindo, a gente está. Porque há 20, 30 anos atrás era muito pior. Mas ainda falta muito para a gente evoluir. Ainda falta muito. E essa é uma discussão muito presente aqui nos Estados Unidos também. E às vezes eu recebo até questionamentos, liderando uma equipe aqui, no outro sentido. Tem pessoas que são brancos, homens ou mulheres brancos, que chegam para mim e falam: ah, Daniel, poxa, agora é tudo sobre diversidade, então quer dizer que quando te contratar um gerente vai ter que ser preto, né? Não tem. Então eu sou branco, eu não tenho condições, nunca vou conseguir crescer nessa empresa. Veja, o que as empresas estão fazendo, pessoal, a filosofia das empresas é trazer diversidade para as equipes, mas uma diversidade que vai ser um espelho da sociedade. Então, se metade da população brasileira é preta ou parda, você não quer ter no board da sua empresa, no time de marketing da sua empresa, no time de vendas da sua empresa, 10% de pretos ou pardos. Você precisa ter metade. Por que isso? Ah, é só por uma questão de cota, tarará. Não, não é. É porque pessoas diferentes têm jornadas de vida diferentes e conseguem enxergar coisas de um jeito diferente. A pessoa que é preto ou que é pardo e que passou por racismo e passou por situações que um branco nunca passou, na hora de sentar para discutir um plano de negócio, essa pessoa vai trazer uma perspectiva diferente. Essa pessoa vai trazer uma realidade diferente, que eu, mesmo sendo branco, por mais que eu tente ser empático a tudo aquilo que aquela pessoa passou, eu vou ter dificuldade de articular isso. Então, a gente precisa criar equipes nas empresas que sejam um reflexo da sociedade, né? Porque, veja só, metade do meu mercado aí no Brasil é pretos e pardos. Quer dizer, se eu vou fazer um marketing de qualquer coisa, de um refrigerante, e eu não entendo metade do meu mercado consumidor, olha o tamanho da oportunidade que eu estou perdendo, né? Inclusive, se você der um Google e pesquisar na internet, você vai ver que cada vez mais o que tem aparecido são estudos científicos mostrando que equipes e empresas que têm um melhor ajuste de diversidade, equalidade e inclusão são organizações que ganham mais dinheiro, são organizações que têm uma receita melhor, que têm mais lucro e são organizações que criam mais valor ao longo do tempo, tá? Então, esse tema é um tema central para o seu negócio. Você tem que criar um jeito de trazer diversidade para a mesa. E não só, como eu falei, diversidade, mas é aproveitar essas pessoas e aproveitar o potencial dessas pessoas através da equalidade e da inclusão, tá? Aqui nos Estados Unidos, semelhante, quer dizer, eu recebo esse tipo de comentário do meu time e a minha resposta para eles foi: veja bem, dentro da população americana, 13% da população americana, pelo último censo, são pretos, né? Bom, então eu quero criar uma equipe que tenha pelo menos 13% de pretos. Eu não posso ter uma equipe que tem 1% de pretos,
Porque eu estou muito fora da realidade. Precisa ser exatamente 13%, Daniel? Não. Pode ser 12, pode ser 14, tá? Pode ser 11, pode ser 15, mas não pode ser 1%. Não pode ser 1%. E outro tema muito interessante ligado a isso, que é uma coisa que eu não sabia, mesmo estando aqui há 5 anos, eu não sabia. Mas veja só o quanto a gente está evoluindo e ao mesmo tempo o quanto ainda a gente precisa evoluir enquanto humanidade, enquanto consciência, enquanto pessoas que estão mais preocupadas em cuidar do outro, né? Em vez de a gente ficar só nessa guerrinha de internet aí de nós contra eles, a gente tem um caminho enorme para evoluir e para criar uma revolução de carinho, de cuidado, de amor, né? E não uma revolução de armas e tiros e brigas, né? Veja só, aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que mais me chamava atenção, eu andava na rua, olhava e falava, nossa, eu não vejo casais interraciais. Quer dizer, é muito difícil achar um homem preto e uma mulher branca, ou vice-versa, né? Coisa que no Brasil a gente está mais acostumado a ver, até porque teve muita mistura na formação do Brasil, né? De raças. E eu queria entender por quê. E aí, pesquisando, até fazendo um curso alguns meses atrás, eu fui descobrir que era ilegal até 1967, aqui nos Estados Unidos, fazer um casamento interracial. Ou seja, se você fosse um homem preto e se apaixonasse por uma mulher branca e quisesse casar com aquela mulher, você estava agindo fora da lei. Era ilegal. Felizmente a humanidade evolui, as coisas evoluem, isso já não é mais ilegal desde 1967, apesar que parece que foi ontem, né? E a gente está começando a ver aqui uma miscigenação maior. Mas é um dos motivos pelo qual aqui nos Estados Unidos é muito difícil você encontrar pardos, né? Porque o pardo realmente é a mistura, é a miscigenação, é muito difícil você encontrar. Você encontra brancos ou pretos, né? Então aqui um tema de história para vocês, mas para mostrar até que ponto a gente teve absurdos no passado e até que ponto agora a gente está começando a evoluir. E eu sou muito otimista em relação a isso. Todo o trabalho que as empresas têm feito para disseminar uma agenda de diversidade, equalidade e inclusão é uma coisa fantástica, é maravilhosa e é uma coisa transformacional. A gente vai olhar daqui a 50 anos, os nossos filhos, os nossos netos vão olhar para trás e falar, olha, lá pela virada de 2020, 2019, teve um movimento extraordinário que fez as pessoas acordarem para essa realidade. Então, meu convite para você, quando você for para o trabalho agora, no dia depois que você estiver assistindo esse vídeo, olhe ao seu redor. Você está vendo diversidade? Você está vendo equalidade? Você está vendo inclusão? E se você não estiver vendo, gente, a nossa obrigação como alguém que quer transformar o mundo é trazer isso para a pauta, é trazer isso para a discussão da nossa empresa. E a gente tem que puxar essa agenda. Então, ao próximo dia, a próxima vez que aparecer uma vaga, você tem que trazer esse tema. Ei, tá na hora da gente contratar um pardo, tá na hora da gente contratar um preto, tá na hora da gente contratar uma mulher, porque aqui só tem homem. A gente tem que trazer isso para a discussão, porque senão, adivinha, as coisas não vão mudar. E você é um agente de mudança. Se inscreve no canal, deixa o comentário, deixa seu like aqui. Escreve para mim. Um abraço, ótima semana.